Evangelho de Jesus segundo escreve o Dr. Lucas a pedido de Teófilo. O seu último capítulo, por favor. Versículo de número 13 a seguir. Evangelho de Jesus segundo escreve Lucas. Capítulo de número 24. E versículo de número 13 para nossa meditação sucinta. Louvado seja Deus. Se o senhor quiser soltar, irmão Sérgio, eu não reclamo não, tá? A minha voz não está 100%, eu creio que não é só eu que adquirimos aí essa virose terrível, né? Lá em casa todo mundo cofe. Lá está assim também, não? Haja mel, amassei alho, meu irmão, tanta receita que o povo passa, que só Jesus. Lá em casa está parecendo um lugar de ervas, tanta coisa que ensinaram para a gente fazer, e nós estamos aí tentando melhorar. Cumprimentar os obreiros, pastores desta igreja, Deus abençoe. Quem achou o texto, diga: Jesus é lindo, cheiroso e sabe amar. Está escrito assim, versículo 13 do capítulo 24 de Lucas: e eis que dois deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam falando um com o outro sobre estas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles, mas os seus olhos estavam impedidos, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes disse: quais coisas? E eles lhes disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia que estas coisas aconteceram. Você diz amém? Por favor, tome o teu assento. Senhor, eu sou carente do teu auxílio outra vez. Tua palavra precisa ser como uma flecha, com um propósito e com um destino específico. Usa por tua bondade e exclusiva misericórdia. Fala com a tua igreja. Não retenha, mas fala de forma íntima, particular e pessoal. Te pedimos respostas de oração. Te pedimos, Senhor, avivamento. Te pedimos, Senhor, orientação por intermédio da tua voz, da tua palavra. É o que nós precisamos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, quando Jesus compreendeu que está no tempo de encerrar o seu ministério terreno, ele mudou o tom com que ele se comportava com relação aos que estavam em sua volta. E a principal tomada de decisão que Jesus teve
no término ou na aproximação do Calvário, foi Jesus parar de fazer milagres. Jesus entendeu que, para aquele momento em específico, traria maior aprendizado o ensinamento do que o milagre. Os senhores vão perceber que é Lucas que registra muitos das aulas, dos sermões de Jesus, com esse teor de ensino, de admoestação. Jesus entende que provoca muito mais crescimento aprender aquilo que ele está falando, entender aquilo que ele está falando, do que o milagre. Porque muitas pessoas experimentaram o milagre, mas Jesus está estabelecendo um propósito maior do que o milagre. Eu quero abrir um parêntese para lhes orientar que toda vida cristã que é pautada sobre milagre, ela já inicia ou starta sobre a plataforma da emoção. O milagre provoca emoção, mas o ensino provoca crescimento. Jesus mesmo teceu uma crítica, diria eu, incisiva, com relação àqueles que só se aproximavam dele por conta do milagre, por conta do peixe, por conta da multiplicação dos pães. Parece que Jesus atravessou os séculos e contemplou, vislumbrou a geração da modernidade. Pessoas que estão em busca dos templos, tão somente porque estão com uma urgência de um milagre. A prova disto é que os nossos cultos de ensino, isso não é só uma realidade deste lugar, mas a prova disto é que esvaziaram-se os templos no período do ensino. As pessoas gostam do movimento e da emoção do movimento, mas Jesus está entendendo que para você crescer é necessário ensino. E é por isso que Jesus está agora calibrando a sua forma de se comunicar com aqueles que estavam em sua volta, entendendo principalmente que depois da sua morte, a igreja que seria a anunciante, que postergaria a sua mensagem, esta igreja precisava de fato entender o que ele havia dito. Tem muita gente que está ouvindo ele pregar, mas não entende o que é que ele está dizendo. É muito fácil deturpar o que ele disse. Aliás, tem muita gente fazendo isso. A Bíblia diz que no final desses tempos difíceis, que pessoas escolheriam para si mestres aos seus próprios prazeres. Então, pastor Luciano, Jesus entende que a prioridade não era milagre naquele momento, mas era treinar aqueles que iriam anunciar o poderoso evangelho de Jesus, que não se baseia só no milagre. O milagre é pouco para o poder deste evangelho. Jesus começa a pregar nesses tons, nessas temáticas para os seus discípulos. E aliás, me permita abrir um parêntese: nenhuma mensagem de Jesus foi mensagens que daríamos glória a Deus. Das mensagens pregadas de Jesus, todas elas foi apertando a porca. Exemplo: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Quem não estiver em mim, toda árvore que não estiver em mim é cortada e lançada fora. Quem não der bons frutos
cortado. Outro exemplo de mensagens duras de Jesus é, por exemplo, quem não me obedece não me ama. São mensagens de teor mais ajustadas, porque Jesus entende que era necessário, se faz necessário, que a igreja compreenda, para que tenha a capacidade de desenvolver o seu vocacionado. E eu gostaria de abrir um parêntese para, de forma disciplinar, lhe dizer uma coisa: Deus tem um chamado com você. A sua vida, a sua história, o seu intelecto, a sua habilidade, a forma com que você se construiu enquanto homem, enquanto mulher, tudo isto tem um propósito de Deus para ser usado para o reino e para a sua glória. Você não está aqui por acaso. Você não é servo de Deus por acaso. Você não carrega uma Bíblia por acaso. Na verdade, o reino de Deus batalhou guerras para te tirar das mãos das trevas, para te colocar aqui, porque existe um propósito de Deus através de você. Seja gentil e aponte para alguém, diga: Deus tem um propósito com você no reino. Por favor, diga para ele: Deus tem um propósito com você no reino. Aleluia. Dito isto, Jesus agora está compreendendo que é chegado a hora, e ele sabe que chegando a hora, os discípulos que estavam ouvindo ao seu ensino seriam aqueles que dariam continuidade com o auxílio do Espírito de Deus. Eu queria lhes trazer a memória e pintar aqui esta realidade, porque quando o dia da crucificação chega, imagine como ficou Jerusalém. E os senhores sabem que Jerusalém da antiguidade é um lugar pequeno. Pastor Manassés, imagine a turbulência social daquele lugar no dia da crucificação. Eu fico imaginando que muitos dos discípulos que estavam escondidos com receio do que ia acontecer, outros que estavam fugindo, a exemplo de Pedro. E enquanto isso, pessoas transitando, a notícia é que teria uma crucificação, e quem será crucificado não é nada mais, nada menos do que um tal de Nazareno. Você consegue imaginar a loucura e o caos social que estava naquele dia? Pessoas comentando umas com as outras: é hoje que vão crucificar Jesus? Outros alegam porque hoje vão soltar Barrabás. Eu fiquei sabendo que os sacerdotes preferiram a libertação de Barrabás. Imagine o caos social, a agonia, como diz o baiano, naquela cidade, naquele episódio. Uns com os outros indo em direção, e imagine das janelas pessoas contemplando a via dolorosa, Jesus passando, carregando a cruz. Nesse cenário, pessoas estão chorando, outras estão dizendo: eu disse que não era o Messias. Alguns que acompanhavam aquele cortejo de dor, a via dolorosa, quem sabe tripudiava de Jesus. Quem sabe em seus corações dizia assim: eu até imaginava que ele poderia ser alguém que dizia ser. Você consegue imaginar o ambiente de Jerusalém naquele dia? Aqueles que tinham ouvido as pregações de Jesus, pessoas que foram curadas por ele, quem viu o milagre, estão todos atônitos, perguntando como é possível acontecer. Havia uma expectativa, pastor Manassés, de que Jesus não fosse crucificado. Talvez no coração de muitos pensavam assim: ele vai fazer um milagre e vai fugir da cruz. Aliás, uma das indagações
do moço ao lado da cruz, disse: se tu és mesmo quem diz ser, desce daí e livra-nos também. Jerusalém está tomada por uma comoção, uma inquietação. Os discípulos estão escondidos com receio do que pode acontecer depois que ele for morto. Paralelo a isto, as autoridades, os governantes estão atuando para selar, sepultar não somente Jesus, mas sepultar a sua mensagem. O que eles não sabiam é que antes de Jesus ir para o Calvário, Jesus estava treinando uma igreja. Aleluia, esse aí foi bom. Quase não saiu, mas é bom, pode dizer aleluia mesmo. O que eu estou tentando dizer é que você está passando pela fase do treinamento de Deus. Oh glória! Você está na fase em que o céu está lhe treinando. Os homens que acharam que sepultaria a mensagem de Jesus, não sabiam que Jesus já tinha treinado pessoas. E eu quero ser profeta de Deus para o teu coração, que você está vivendo esses dias, nada mais é do que Deus te treinando para o propósito que Ele tem sobre a tua casa. Oh glória! Oh glória! Esse vento na tua família, esse vento nas tuas finanças, esse vento na tua saúde, Jeová está treinando pessoas esses dias. Oh glória! Oh glória! Jesus está treinando mulheres e homens que serão instrumentos dele para a glória. Oh glória! Aleluia! Deus está te treinando para um projeto. Deus está te treinando para um propósito. No meio deste caos social, dois homens decidem voltar para casa. Irmãos, e aqui eu fico perplexo com duas coisas. A primeira é o fato de que na hora que Jesus mais precisava, as pessoas estavam o deixando. E infelizmente tem pessoas que é assim, te deixam no momento em que você mais precisa. Dois homens estão fazendo as malas para voltar para casa, porque o ambiente de Jerusalém não provocava expectativa boa, ou nenhuma expectativa boa. Na cabeça daqueles dois homens, eles estão dizendo assim: ele vai morrer, sua mensagem morre com ele daqui a algum tempo, e o que nós viemos fazer aqui já não faz mais sentido. E Deus me dá autoridade, com muito temor, respeito a esse altar, para dizer da parte de Deus para o teu coração, que Ele está outra vez colocando o sentido que você precisa. Talvez você chegou aqui se perguntando: não faz mais sentido. Tem coisas que eu estou fazendo para Deus que não faz mais sentido para mim. Tem áreas da minha vida que está no automático. Eu já faço porque já é automático. Só que o céu nesta noite está dizendo para alguém: estou ressignificando o teu oh glória, oh glória, oh glória, eu estou te ressignificando no teu objetivo. Aleluia. Agora, vai. Jesus está dando outro sentido para você. Eles estão voltando porque acharam que perderam o sentido. Eu gostaria que você fosse alguém que recebesse o que eu tenho para te entregar da parte de Deus hoje. Você é alguém? Então faça a posição de quem recebe, por favor. Deus está restaurando sentidos. Deus está ressignificando propósitos.
Tem coisas que você deixou na gaveta, deixou em stand-by. Deus está dizendo: é hora de você pegar de novo. Tem coisas que você deixou para refazer depois. Jeová está dizendo: estou te colocando de novo diante do propósito. Recebe de Deus a autoridade, a voz de Deus dizendo: é hoje que eu te coloco de novo no propósito. Quem tem glória manda glória. Quem tem glória manda glória. Quem tem adoração para Ele se manifesta perante a Ele. Quem está entendendo que o céu está glória, vou lhe dar um minuto para você adorar a Ele nesta noite. Os homens estão arrumando as malas para voltar para Emaús. A volta deles era o resultado de pessoas que perderam as expectativas. Só que a Bíblia diz que já era sábado, o segundo dia da crucificação, da morte de Jesus. Enquanto isso, os discípulos estão reunidos, escondidos, com medo, com receio do governo romano. Até que domingo pela manhã chega. E eu quero abrir um parêntese para dizer aqui: tem domingos pela manhã chegando para pessoas hoje. De sábado até domingo de manhã, Israel chorava. Jerusalém estava inquieta. O templo estava uma bagunça. O véu se rasgou. Acredito eu que suspenderam-se as cerimônias. Mas domingo pela manhã, aleluia, domingo pela manhã, Jesus está dizendo: o choro dura uma noite, o choro dura 2 noites, o choro até dura 2 noites e meia, mas ao terceiro dia, aleluia, oh glória, ai, 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 ai. Tá chegando domingo para você. Eu venho aqui trazer uma expectativa nova de Deus para o teu coração. Está chegando domingo para você. Se você recebe, recebe. Se não recebe, vai receber em nome de Jesus. Está chegando domingo pela manhã para você. Não vai passar de domingo. Glória. Quem recebe dá glória a Deus, pelo amor de Jesus, irmão. Escute-me por gentileza. O que me espanta é que os rumores sobre a ressurreição de Jesus começou a correr. Ainda assim os homens decidiram voltar, porque tem gente que mesmo com a boa notícia decide desistir. Tem gente que não entende o que ele pregou, e porque não entende o que ele pregou, está desistindo daquilo que ele ensinou. Tem gente que até vem para um culto como esse, de tudo que se fala, 50% não absorve. Mas o céu nesta noite tem a necessidade, se é que eu posso falar assim, de que você entenda que o que ele disse ao teu respeito, o que ele liberou sobre a tua história, não acaba no domingo, começa no domingo. Oh glória, pelo amor de Deus. O que Deus está dizendo é: existem fins que para você parecem fins, mas não é recomeço. Oh glória, existem términos que para você parece que acabou, não é recomeços. Deus está dizendo: parece que acabou, mas na verdade está recomeçando, está iniciando um tempo novo. Levanta a mão para receber. Deus
Deus está trazendo não um tempo de fim, mas um tempo de recomeço. E só quem recebe este tempo, levanta sua mão para Deus e glorifique a Ele. Glória, glória, glória a Deus. Quem pensou que era o fim, não entendeu que era o começo. Eles estão voltando para Emaús, e detalhe, eles estão voltando sabendo que Jesus havia, ou rumores que ele havia ressuscitado. Quando eles estão conversando entre si, eu gosto da parte do texto que diz que eles estavam arroazando, ou questionando, ou se perguntando no meio do caminho. E aqui é um ponto importante: por que Jesus, esse viajante desconhecido, conhecido, não se aproximou deles quando eles saíram de Emaús? Jesus poderia sim ou não se aproximar deles e dizer: eu ressuscitei, por que vocês estão voltando? Só que Jesus não faz assim, porque Jesus não trabalha como a gente pensa, ou como nós pensamos que Ele trabalha. A dimensão do agir de Deus é totalmente mais profunda e eficaz do que a nossa maneira de percepção. Porque o que Jesus precisava fazer com eles não era impedir deles voltarem. O que Jesus precisava fazer com eles era responder os questionamentos deles. Jesus não interferiu na rota de fuga deles. Jesus queria responder as perguntas que eles tinham. Eles estão voltando e é na parte que estão se perguntando. Imagine os senhores, os dois homens perguntando: como é que pode? Ele era o Messias ou não era? De tudo que ouvimos dele, será que o que aconteceu? Como é que ele morreu? Eles estão se questionando. Então Jesus não impede a partida deles, por quê? Porque mais importante para Jesus é responder os seus questionamentos. Não adianta, eu vou dizer, Jesus, não adianta fazer você ficar se não responde os seus questionamentos. Não adianta te prender em um lugar que você não quer mais ficar, se antes não responder por que você quer sair. Alguém está entendendo o que o céu está dizendo? Não adianta querer que você fique sem resolver por que você quer. Então Jesus está entendendo que é necessário responder por quê, as questões. E é no momento que eles estão se questionando que Jesus se aproxima deles e pergunta: sobre o que vocês estão se perguntando? Pastor Cael, explica para mim, o que é que o senhor está pregando? Eu estou dizendo que no meio das suas perguntas, Jesus vai aparecer. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão com conflitos pessoais. Eu sei o que Deus está me usando para dizer. Pessoas que estão conflitosas pessoalmente, que não têm respostas para algumas perguntas, e não tem nada demais você se questionar. Mas eu trago a novidade de Deus para o teu coração. Jesus já está chegando para responder perguntas. Oh glória, o nome dele está chegando para perguntar e para responder. Aponta para alguém e diga: tem resposta de Jesus para algumas questões suas. Diga para ele, diga. Gentileza, aponta o dedo e diga assim: tem respostas de Deus para algumas questões que você levantou. É glória, glória, tem resposta de Deus. Tu perguntou, tu indagou, e Ele já chegou para responder o que é.
Jesus se aproximou dos moços, e eu acho interessante que ele sempre responde a pergunta fazendo outra. O que é que vocês estão se perguntando? Porque entre ter dúvidas e questionamentos existe um processo de entender o que de fato você está questionando. Enquanto você não entender quais são de fato as suas questões, as respostas são vagas. Porque isso aqui está muito doido nesse negócio. Porque nem tudo que você diz querer é o que você quer. Nem tudo que você acha que vai ser o melhor para você será. Nem todos os planos que você fez, projetou, serão de fato crescimento para você. Então o que Jesus está fazendo aqui é: eu preciso deixar você de fato exaurir o que você quer. E é por isso, eu vou dizer, paizinho, e é por isso que Deus está colocando muita gente no freezer, muita gente em stand-by, muita gente na sala de espera. Porque o tempo de, glória, o tempo de espera aqui é Deus dando tempo para você entender de fato quais são os seus questionamentos. O Espírito Santo de Deus esta noite está encostando perto de mim e de você, para dizer quais são de fato os seus questionamentos. Quais são de fato, qual é o teu conflito, qual é a tua inquietação. Jesus está perguntando para alguém: qual é a tua dúvida? Eu tiro nesta noite somente aquelas que de fato você tem. Não são as dúvidas geradas por outros, são as dúvidas geradas por você. Aqueles moços estão perguntando, se questionando, e Jesus pergunta para eles: sobre o que vocês estão questionando? Eles começam a contar para Jesus, sem saber que era Jesus. Diziam: o senhor não sabe, o senhor é turista, o senhor não soube que crucificaram o mestre, não soube que jogaram na cruz e que ele veio a óbito, que a sua mensagem acabou. Eles estão respondendo e Jesus está ouvindo, enquanto ele dizia: aquele que era um grande profeta. O que Jesus está deixando eles entenderem é o que eles acreditavam. Porque um dos homens disse assim: ele era um grande profeta. E o grande problema de muita gente nos dias de hoje é que só consegue ficar atrás de profeta e não consegue ficar em busca do Messias. Eu vou dizer, tem muita gente que está trocando o Messias pelo profeta. Eu vou falar, tem muita gente que é guiado pelo YouTube, pelo profeta, que aparece e depois disso some. Está trocando o Messias pelo profeta. Mas nesta noite eu venho lhes apresentar, não o profeta, mas o Messias. O nome dele é Jesus. Neste culto a glória não é para o homem. Jesus, o Filho de Deus, está aqui neste lugar. Quem sente a presença dele? Quem sente a presença dele aí? Deixa eu ver. Quem sente a presença do Messias? Oh, glória! Quem fica esperando por profeta quebra a cara, mas quem espera pelo Messias tem novidade de vida. Aleluia! Estão trocando o Messias pelo profeta. Eu imagino Jesus perguntando para eles: quem é que morreu? Um profeta que morreu. Profeta não ressuscita. Eles foram conversando, e eu vou caminhar para concluir. Estão eles conversando com esse desconhecido conhecido.
até que chegam à cidade que iriam o seu destino. Quando chegam lá, já é tarde, e eles convidam aquele homem a pousar com eles. Sabe, irmão, tem detalhes da Bíblia que me fascina, e um dos detalhes que eu fico aqui perguntando: por que alguém convida um desconhecido para pousar em sua casa? Por que aqueles dois homens, mesmo sem reconhecê-lo, achando que era um homem desconhecido, convidou? Ah, pastor, hospitalidade. Ah, é? Você convidaria alguém que não conhece para pousar na sua casa? Pastor Kael, onde o senhor quer chegar? Eu estou dizendo que quando Deus tem um propósito de revelar algo para nós, Ele move o que tiver de mover para... Ali, entendeu? Pneu de carro fura, viagem é desmarcada, consulta no médico é necessária. Quando Deus quer falar conosco e revelar alguma coisa para nós, Ele move o que tiver de mover. Eu quero trazer uma palavra para tranquilizar o teu coração. Aquilo que Deus tem para falar para você, Ele vai falar. Ei, glória! Aquilo que Deus tem para revelar para você, Ele vai revelar. Aquilo que o céu tem para te mostrar, descansa a tua alma, Ele vai formar uma circunstância. Aleluia! Ele vai falar por sonho, mas vai falar. Vai falar por visões, mas vai falar. Vai falar pela palavra, mas vai falar. Vai falar por um louvor, mas vai falar. Vai usar a boca de ímpio, mas vai falar. Vai pegar circunstâncias, mas vai falar. Vai levantar inimigos para falar. Vai levantar amigos para falar. Vai levantar pregadores para falar. Se tem uma coisa que eu quero que você receba nesta noite, é que Ele vai falar. É que Ele está falando. Ele está falando nesta noite. Quem ouve a voz dEle, quem ouve a voz dEle, Ele está falando. 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 Às vezes Deus fala conosco de formas que só a gente entende, de particularidade, de formas que só eu e você entendemos. Mas a coisa que não pode, o que você não pode deixar de entender, é que Ele vai falar. Quantos podem glorificar um Deus que vai falar com você, que está falando com você? Estou sentindo uma graça de Deus aqui, um ambiente espiritual aqui. Aleluia! Não, está acabando o tempo do silêncio de Deus com você. Olha só, recebe aí. Está acabando o tempo de Deus, está em silêncio com você. Está com nemácia. Está chegando o tempo de respostas, de conversas, de revelações. Tem gente que diz: Senhor, tem tempo que o Senhor não fala comigo. Recebe a voz de Deus agora aí. Ouça a resposta de Deus. Tem pessoas que chegaram aqui dizendo: tem tempo que Deus não fala comigo. Olha Deus falando aí. Olha Deus falando aí. Oh, qual é o som quando Deus desce na terra? Qual é o som? Como eu amo teu nome, tem o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo teu nome.
Ele está falando. É o nome mais lindo que eu conheço. Ele está falando. Ele está falando. Tem resposta de Deus para os teus questionamentos. Tem resposta de Deus para as suas dúvidas. Por gentileza, se não for incômodo, ache alguém para você dar a mão a esta pessoa e comece a liberar sobre ele agora o que está sendo derramado sobre você. Há uma graça de Deus agora aí. Há uma graça de Deus sendo liberada agora. É Deus falando intimamente e pessoalmente com você. É Deus falando intimamente e particularmente com você. Ele está usando quem está do seu lado agora. Na hora da ceia, os dois homens sentam à mesa. Convida o terceiro homem a sentar, porque Jesus até deixa você ir para onde você quiser. Olha isso aqui. Jesus até deixa você ir para onde você quer, mas nunca te deixa ir sozinho. Ele vai te acompanhando. Ele vai te acompanhando. Ele vai te acompanhando. Ele vai te acompanhando. Tem gente que se afastou da igreja. Tem gente que está vivendo a sua carnalidade aflorada. E tem alguém dizendo: se afastou, coitado, perdeu a presença. Quem disse? Quanto mais distante o homem que tem projeto de Deus tenta ir, mais o Espírito Santo acompanha. Acompanha, acompanha, acompanha. Quando os homens sentaram à mesa e eles foram partir o pão, o viajante solicitou a honra de partir o pão. Quando o homem desconhecido, conhecido, partiu o pão, a Bíblia diz que os olhos daqueles homens se abriram. E aqui eu quero enfatizar: os olhos se abriram. Repita comigo: os olhos se abriram. Repita mais uma vez, diga: os olhos se abriram. De forma profética, diga comigo: os olhos estão se abrindo. Glória a Deus, os olhos se abriram. Eu vou explicar para você. Lembra do moço que estava com medo do cerco que fizeram contra Israel? Ele achava que estava em menor quantidade. Aí o profeta, vendo a aflição do coração daquele moço, disse: você está vendo o que? Ele disse: eu estou vendo que estamos cercados. Aí o profeta disse: peraí, pai, abre os olhos do moço. Quando o moço olhou com os olhos que Deus deu a ele, a Bíblia diz que o moço viu cavalos e cavaleiros. E quem achava que estava cercado, estava cercando. Deus vai abrir a sua visão nesta noite. Eu vou falar até você receber. Deus vai abrir a tua visão nesta noite. Tu está olhando para coisas, está achando maior que o teu Deus. Ele está abrindo a tua visão nesta noite. Ele está abrindo a tua visão nesta noite. Ele está abrindo a tua visão nesta noite. Ele está abrindo a tua visão nesta... eu vou dizer, até você entender, Deus está abrindo a tua visão. Eu me lembro, me dá som. Eu me lembro que eu passei 6 meses orando. Na época morava na zona rural. Tinha o costume de orar às 3 da manhã na sala da casa da minha sogra. Recordo-me que depois de 6 meses orando às 3 da manhã, e você sabe qual era a minha oração? A minha oração era: Deus, me mostra o mundo espiritual. Todos os dias, às 3 da manhã, no escuro da sala da minha sogra na roça,
eu dobrava o joelho e falava assim: Deus, mostra-me o mundo espiritual. 6 meses orando assim. Quando completou 6 meses, o alarme despertou 3 da manhã, pastor Luciano, e vai eu para a sala orar. Quando eu dobrei o joelho na sala, que abri a boca e disse: Deus, me mostra o mundo espiritual, houve uma sensação de que eu estava saindo do meu corpo. E a visão que tive era que de fato eu saía do meu corpo e eu presenciava o meu corpo de joelhos. De mim saía uma luz branca muito forte, e ao redor de mim, imagina os senhores, milhares e milhares e milhares de demônios, uns em cima dos outros, e o semblante deles era de ódio sobre mim. Eles se embolavam, eles gemiam de ódio. O ódio que eles possuíam fazia eles sofrerem de dor, e eles tentavam avançar, só que a luz que saía de mim impedia a aproximação deles. Tudo isso em fração de segundos. Voltei para o meu corpo e eu disse: Senhor, nunca mais me mostra o mundo espiritual. Deus quer te dar discernimento de coisas que estão acontecendo na sua empresa, na sua família, comportamentos que mudaram do nada e você não entende porquê, pessoas que estão com doenças que não existiam, sem causa, sem razões, que apareceram do nada. Deus está querendo abrir a visão da igreja. Enquanto nós estivermos cegos no meio da igreja, não entendemos o mover de Deus. Mas para quem consegue enxergar, contemple o que eu estou enxergando. Tem anjos voando sobre este lugar agora. Tem uma dimensão espiritual aqui. Uma guerra está sendo travada para te dar vitória, para te dar êxito. Deus vai abrir os olhos da igreja. Quando os olhos do homem se abriram, aqui eu concluo, eles declararam assim: porventura não ardera o nosso coração? E eu concluo aqui, porque o que é mais triste de hoje não é o fato da igreja não estar enxergando, ou a sua grande maioria. O fato que entristece hoje é o fato de estarmos na presença dele e não sentirmos mais que ele está. Os 2 homens ficaram perplexos. E qual é a perplexidade deles? Eles diziam: como é que ele andou conosco esse tempo? Será que nós não conhecemos o jeito dele andar? Será que nós não percebemos a forma com que ele falou conosco? Será que o jeito que ele andou conosco, nós não percebemos nada? Porventura não sentimos nada? Geração que não sente mais nada. Geração das virgens loucas, que dizem que estão esperando o noivo, mas não tem mais azeite em sua lamparina. Porventura não ardera o nosso coração. Mas o Senhor nesta noite está em busca de pessoas que ainda deixem o seu coração arder, que ainda deixem o seu coração queimar, que não esperam alguém suar o paletó para adorar a Ele, mas sente a presença dEle, e por sentir a presença dEle, se derrama diante dEle. Porventura não ardera o nosso coração. Geração de corações frios, que dizem que estão em busca do noivo, mas estão em busca de realizações. Geração de virgens loucas. Loucas por quê? Porque tem a audácia de dormir enquanto espera o noivo.
Loucas por quê? Porque fingem ser o que não estão sendo. Loucas porque estão vivendo de forma sonolenta a respeito da volta do noivo. Mas à meia-noite, e ele não vem buscar noiva dormindo. Jesus não vem buscar noiva sonolenta. Jesus não vem buscar. Não adianta seu título, não adianta o seu cargo. Você pode ser gerente de uma multinacional, você pode ser líder de uma grande empresa. Jesus não vem buscar noiva sem azeite na lamparina. Você pode ser o melhor produtor, você pode ser o melhor cantor, pode ser o maior pregador. Jesus vai buscar noiva como azeite na botija, que estão alerta e atenta para a volta do noivo. Porventura não arderá o nosso coração. Eu sou de um tempo que chorávamos com hinos da harpa. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Cristo vem me buscar, e com Ele no ar uma parte da glória hei de. Sim, eu amo a mensagem da te morreu, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, te por uma coroa. Quando os olhos daqueles dois homens se abriram, era como se Jesus dissesse: volta para aquilo que eu projetei vocês. Vocês andaram todo esse tempo achando que eu estava morto e que minha mensagem findou. Mas eu venho aqui dizer: eu estou vivo. Eu venho aqui da parte de Deus dizer: volta para o teu chamado. Volta para aquilo que Deus chamou você para fazer. Seja quem Deus te chamou para ser. Seja quem Deus te ergueu para ser. É tempo de voltarmos para Jerusalém. É tempo de voltarmos para Jerusalém. Eu vou te dar um minuto para você entender que quem está fugindo, Jeová está dando ordem. Volta hoje. Volta hoje para Jerusalém. Volta hoje para Jerusalém. Volta hoje para Jerusalém. Fica de pé, por favor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor.
primeiro amor, eu quero voltar a ver. Que o Espírito Santo de Deus ache em você hoje desejo de voltar para a posição que Ele tem. O que você está precisando é tomar decisões na sua vida. O que você está precisando é se posicionar. Eu vou dizer o que Deus colocou em meu coração. Os pastores desta igreja precisam se posicionar. Existe um tempo que o Senhor está nos chamando, nos acompanhou até Emaús para dizer: volta para a posição que eu tenho para você. Você evangelizava no teu trabalho, você tinha projetos que incluía Deus, e você simplesmente aposentou esses projetos. E Deus está dizendo: volta para Jerusalém hoje, antes que seja tarde demais.